Você sabe qual é o maior segredo da magia? Que agora não vai ser mais segredo, porque eu vou contar, né? Então, o sultão falou e disse: qual é o maior segredo da magia? Qual é o maior mistério da magia? Qual é a grande iniciação na magia? A gente procura isso, né? Nós que estudamos magia, eu estudo magia há muitos anos. Estudo magia há uns 30 anos. Me iniciei com meu mestre, meu saudoso mestre Rubens Saraceni. Estudei 33 graus de magia. Magia do fogo, magia das pedras, magia das ervas, magia dos raios, magia dos anjos, magia dos gênios, magia dos dragões, magia das espadas, magia de Exu, magia. Nossa, muita magia, muita magia mesmo, assim. E estudei também várias outras magias, estudei a magia de muitos praticantes, de muitos magos, né? Estudei um pouquinho de Eliphas Levi, que escreveu Dogma e Ritual de Alta Magia, e estudei um pouquinho de Papos, né? Papi, que escreveu a Cabala e outros títulos. Estudei Lenain, que foi o primeiro a pegar os 72 nomes de Deus e transformar em nome de anjo, né? Estudei também François Barré, ou Francis Barrett, né? Com o seu livro Magos, publicado em 1801. Estudei um pouco de Cornélios Agripa, que escreveu os 3 tratados mágicos, né, de magia. Estudei um pouco de Aleister Crowley e a Lei de Telema. Os meus irmãos também me reconhecem do meio-dia à meia-noite. Já fiz parte de algumas ordens assim e estudo, né, profundamente a magia de Pemba na Umbanda, a magia do ponto riscado. O que é ser um mão de Pemba? O que é praticar a magia de Umbanda? Com meu mestre eu aprendi uma escrita mágica dos orixás, a escrita mágica dos 14 orixás mais Exu e Pombagira. A prática da magia na Umbanda ela é muito simples, ela é muito direta e muito funcional. Às vezes uma vela e uma maçã, 2 espadas de São Jorge embaixo da cama, um pouco de arruda em alguma situação, uma pedra de turmalina negra com sal grosso na entrada de casa, vaso de 7 ervas, banhos de ervas, defumação, ponto riscado, ponto cantado, assentamento, firmeza, tudo na Umbanda é muito mágico, né? A Umbanda é uma religião extremamente mágica. Qualquer pessoa que queira se aprofundar na Umbanda, em algum momento, vai se aprofundar na magia. Por isso estudamos tantos anos de magia com o Rubens Saraceni, que nos ajuda a entender e interpretar várias práticas de magia que acontecem na Umbanda. Então, nesses anos todos, eu estudei também muitos símbolos, muitos signos, as ondas dos orixás, os pontos riscados dos orixás. Tive a oportunidade de olhar a escrita mágica, a grafia sagrada da Umbanda Esotérica, do Mate Silva, dos seus discípulos. Olhei a escrita chamada de escrita popular, que surge na década de 40, com a publicação do livro Umbanda e Quimbanda, de Lourenço Braga, de 1942, a primeira publicação com ponto riscado de Umbanda, a maneira como ele tratava os pontos riscados, a forma como alguns terreiros direcionaram o estudo dos pontos riscados, como em Curitiba, no terreiro do Pai Maneco, a mãe Lucília está à frente de um dos maiores estudos sobre ponto riscado feito dentro de um terreiro, maravilhoso, né? Muitos autores, como Joseph Ronton, trouxe a sua própria escrita mágica. Há muitas formas de praticar magia. Existe a magia astrológica, a magia de Kemet, a magia egípcia,
as magias das diversas tradições naturais, indígenas, maias, astecas, a magia do hinduísmo, a magia dos povos antigos, a magia sumeriana, a magia babilônica, mas nenhuma dessas magias funciona de fato se você não conhece o grande segredo. Nenhuma dessas magias funciona na sua vida de fato se você não conhece o grande segredo. A arte real da iniciação, a grande iniciação. E agora você vai saber porque eu vou te contar. Quem me ensinou foi o sultão. Ele diz que o maior segredo da magia é o olhar. É um olhar mágico. É a maneira como você vê a sua vida. Se você consegue ver a sua vida de um lugar mágico, então algo de magia já está vivo dentro de você. No entanto, muitas pessoas praticam magias com fórmulas, com elementos, com cerimonial, ritualística, mas nem sempre as pessoas têm um olhar mágico para a própria vida. Quando a gente consegue dar um sentido para tudo que acontece na nossa vida, a gente alcança esse olhar mágico. Quando a gente entende que a vida é boa para nós e que tudo na vida tem uma razão de ser. Quando eu passo por uma dificuldade, quando eu passo por um desafio, quando eu passo por algo que não é muito legal, eu procuro ver o que eu aprendi com isso. Se isso me torna uma pessoa melhor. Então a gente consegue fazer uma coisa muito especial, que é ser grato por tudo que a vida dá. Quando eu consigo ser grato por tudo que a vida dá, eu alcanço esse olhar mágico para a vida, com essa gratidão. E mesmo no meio de uma dificuldade, de um desafio, o sultão diz, quando você está aí no meio do furacão, no olho do furacão, ele fala, você não consegue entender o que você está aprendendo. Você só vai conseguir entender depois. Então, quando estiver no olho do furacão, se você está aí no olho do furacão, se você está no meio da dificuldade, assim, do desafio, já agradece antes de entender. Porque quando a gente agradece, a graça desce. Quando a gente agradece, a gente consegue olhar de fora a situação. Diz que uma pessoa que tem um problema é igual a alguém dentro de uma garrafa tentando entender o que está escrito no rótulo que está do lado de fora. Quando a gente está dentro da garrafa, a gente agradece, de alguma forma a gente consegue uma neutralidade maior. A gente consegue enxergar melhor as nossas questões. E agradecendo de forma sincera, você traz a certeza da sua verdade, de quem você é no mundo. Quando você encontra o seu lugar, quando você encontra o seu poder. Esse é assunto do próximo vídeo. O sultão me disse qual é o maior poder de um ser humano. Assunto do próximo vídeo. Você encontrar o seu poder. O primeiro passo é você conseguir ser grato e grata por tudo na vida. É você olhar para trás e ver todas as dificuldades que fizeram você se tornar a pessoa que você é hoje. Você tem orgulho da pessoa que você é hoje? A criança que você foi? Tem orgulho do adulto que você é hoje, da mulher que você é hoje? Você se admira? Se você não se admira, então não perca o próximo vídeo, que a gente vai entender qual é o caminho para se auto-admirar. Qual é o caminho, que vem ao encontro de agradecer pela vida. Porque quando eu me admiro e quando eu me alegro de mim, eu necessariamente estou agradecendo tudo que eu passei na minha vida que fez eu me tornar quem eu sou hoje. E isso é muito especial. Então, isso tudo foi o sultão que falou e disse, essa entidade, esse mestre, E é muito feliz eu estar aqui reproduzindo alguns dos saberes que eu aprendo com ele, que são de um lugar muito universalista.
Ele nunca vem para falar de religião, ele vem falar sobre a vida, sobre as questões da vida. A gente tem um relacionamento muito próximo e eu frequentemente recebo ele na minha casa para conversar com a minha esposa, com a Nairi, e ele sempre dá muitas orientações assim para a gente. E de alguma forma assim eu consigo compartilhar esses saberes, né? Que eu aprendo com ele. E esses saberes também fazem parte do curso da espiritualidade visceral. E lá dentro, num âmbito bem particular assim, a gente tem acesso a alguns momentos com o sultão assim muito especial, que toca o nosso coração assim, a maneira dele, né, se expressar, de falar, muito especial mesmo. Então, por essa importância assim na minha vida, né, e o quanto os saberes dele me envolvem, né, e é por meio desses saberes que eu me torno assim, de fato, uma pessoa universalista e espiritualista. Então eu me entendo nesse lugar espiritualista, universalista. Tenho também sou umbandista com uma experiência muito grande, sou praticante das medicinas da floresta, especialmente da ayahuasca, né? E em algum outro momento assim a gente pode falar mais sobre tudo isso, porque é muito bom compartilhar esses saberes. Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê e até o próximo episódio, o maior poder do ser humano. Você sabe qual é o maior poder do ser humano? Aguarde, próximo episódio. Laruí, 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 chumbo de